queridos ouvintes, este é o podcast Ciência, Filosofia e Religião, promovido pelo Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. O objetivo da nossa conversa é apresentar vários elementos relacionados à evolução da doutrina espírita. Contaremos com vários episódios e com diferentes convidados. O meu nome é Emanuel e eu os convido a seguir conosco. Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Mariana Costa, sou psiquiatra, pesquisadora e coordenadora do Departamento Acadêmico da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para conduzirmos o nosso primeiro episódio sobre as mesas girantes. E para isso nós sempre iremos contar com convidados ao longo do nosso podcast. E a primeira convidada que eu gostaria de apresentar a vocês, que faz parte junto do nosso departamento acadêmico e me auxilia na coordenação, é a Angélica Salatina de Oliveira, que é bióloga e pesquisadora e estará sempre conosco nos episódios. Ao longo dos episódios, eu ou ela estaremos aqui coordenando e convidando os colegas para virem falar sobre os assuntos. E como convidados hoje a gente tem o próprio Dr. Emanuel Burca dos Santos, que já se apresentou, e o nosso querido Alexandre Foltora dos Santos, que é psicólogo, historiador e membro da Associação Médica Espírita do Brasil, do Rio Grande do Sul, e que também é responsável por lecionar estudos sobre a Joana de Ângeles e André Luiz na Federação Espírita do Brasil. Bom, Emanuel, bom, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, Mariana, olá, Emanuel, os queridos amigos do Departamento Acadêmico, Angélica também. É uma grande alegria estar aqui iniciando essa nova fase de comunicação da Associação Médico Espírita com toda essa riqueza de conteúdos que tem a trazer. Então espero que os nossos ouvintes, sejam internautas, encarnados ou desencarnados, possam tirar um bom proveito desse encontro de hoje. Então vamos dar início ao nosso podcast e a gente desenvolveu ao longo dos nossos estudos aqui junto com o departamento acadêmico diversas questões que vão nortear o nosso podcast. Então a gente inicia convidando os nossos convidados a nos falarem sobre o que constitui esse fenômeno das mesas girantes, o que é isso afinal? A gente está falando da origem do espiritismo através de uma fenomenologia que está dentro das leis da natureza, embora surpreendente, embora exótica, que no momento adequado em que surgiu, no século XIX, vinha ao encontro de uma humanidade que estava descobrindo a racionalidade como método científico, né? Então toda aquela revolução científica do século XIX, começando com Newton, Descartes, o método mecanicista cartesiano, ele vai levar a realmente uma grande transformação, principalmente quando essa transformação chega na técnica, através da Revolução Industrial, através da observação de fenômenos, através do método investigativo. Então, alguns fenômenos exóticos, talvez mágicos, anedóticos, que estão gravados em toda a história da humanidade, poderiam agora ser avaliados pelo critério da razão. Poderiam passar, então, por essa observação mais atenta, e justamente nessa hora começa a ocorrer um fenômeno em toda a Europa. Então há relatos na França, na Inglaterra, na Alemanha, sobre eventos nos salões, nos encontros sociais, em que simplesmente as mesas começavam a mexer-se, a dançar, a correr, a bater, né? Bastava apenas que as pessoas se reunissem em torno com esse ar de curiosidade, muitas vezes colocando as mãos em volta das mesas, e ocorriam então esses fenômenos tão estranhos, mas que viravam parte então de um divertimento. E, Alexandre, é só no século XIX que esses fenômenos iniciam, ou eles iniciam mais anteriores a isso, assim? Esses fenômenos sempre existiram, os fenômenos de efeitos físicos. Nós temos no texto bíblico várias colocações acerca de materializações, acerca de cura. Se nós vermos a história dos santos, de todos os tipos de fundadores, às vezes, de cidades, vamos ver lá com Francisco de Assis, com São Mungo, com Teresa d'Ávila, todos esses chamados santos, pelo catolicismo, muitas vezes eram médiums e às vezes com efeitos físicos muito marcantes. Mas é nesse momento que isso começa a ocorrer de uma forma muito famigerada. E logo a gente vai entender por que estava acontecendo justamente nesse momento do racionalismo, por que isso começou a se proliferar e com tanta facilidade.
Não sei se o Emmanuel quer comentar alguma coisa, o que estão, né? Tem mais detalhes aí que a gente já vai avançar, né? Mas Muito bem, então. Mas é primeiro esse fenômeno exótico aí, né? Isso aí, muito bem. Então, Mariana, Alexandre, Angélica, todo o pessoal, então, esse fenômeno das mesas girantes, na verdade, não é uma exclusividade do Velho Mundo, né? Para e passo ocorreu também no Novo Mundo, né? Nos Estados Unidos, as mesas girantes também, elas surgiram, mais ou menos o relato delas como diversão, mais ou menos na mesma época. No mesmo período. Isso, no mesmo período, isso deu origem ao moderno espiritualismo norte-americano também. E na Europa, não apenas na França, na Alemanha, mas também na Áustria, Viena, a gente tem alguns relatos em relação ao que estava acontecendo, né, naquele momento, justamente de ascensão do positivismo, do ceticismo, do modo geral, das doutrinas materialistas, aquela manifestação mais ostensiva. E ao mesmo tempo também que outras coisas tenham sendo descobertas aí no campo da física, né? Por exemplo, logo em seguida, a eletricidade, os fenômenos elétricos, os fenômenos magnéticos, né? O magnetismo, tudo ao mesmo tempo, né? E isso levou... As forças invisíveis, né? Do eletromagnetismo. Exato, E isso levou, inclusive, a muita desconfiança em relação às mesas girantes e também, de certa maneira, pessoas com menos escrúpulos em relação a isso acabaram se aproveitando também disso para promover espetáculos e não nem todos eles se manifestavam realmente manifestações espirituais, não necessariamente. Era anterior ao cinema, né? A época dos espetáculos, grandes salões, então quem sabia fazer alguma coisa de especial apresentava. Exatamente. Então era uma espécie de circo, né? Então os teatros e tudo mais, salões. E só que por detrás de todos os fenômenos, alguns realmente se destacavam pela maneira pela qual ocorriam, né, e que desprovidos de qualquer interesse de ordem comercial ou de destaque na sociedade. Embora tenha gerado um certo desconforto, um incômodo das academias de ciência, quando tentaram, à época, tratar o assunto como sendo matéria de investigação científica, né? Isso não foi assim tão fácil, né, como a gente vê hoje, né? Houve uma dificuldade muito grande das pessoas que quiseram se dedicar a tentar encontrar uma explicação que não a do charlatanismo, mas a gente sabe que pelo princípio que norteia a ciência, na verdade, a honestidade científica está em não tentar provar a todo custo uma hipótese, torturando dados, né, mas de refutá-la, né? E foi isso que os cientistas sérios que estavam envolvidos eram tentando descartar que fosse charlatanismo. E pelo contrário, por não conseguir refutar essa hipótese, é que a outra passa a ser provavelmente aquela que corresponde à realidade. Então isso foi muito importante. Não pensem que eram crentes. Era o contrário, eram pessoas céticas em relação à natureza espiritual desses fenômenos. E a conclusão em contrário se deu justamente pelo olhar atento e pelo método científico, né? Que quando a gente abre o escopo da investigação, né, para fenômenos que transcendem ao reducionismo materialista, né, abre a possibilidade da investigação dessa ordem dos fenômenos. Então isso aconteceu muito. O próprio Kardec, né, logo de início teve esse ceticismo inicial. Muito, né? E eu ia justamente questionar se vocês sabem se Kardec foi o primeiro a estudar de uma forma mais sistematizada esses fenômenos. A gente sabe depois que surge a Society for Psychic Research, tem após Kardec, né? Mas se antes de Kardec havia, ou ele foi o primeiro mesmo, o pioneiro, a sistematizar o estudo do fenômeno? O próprio Michael Faraday, que era um físico muito famoso e químico, ele estudou e concluiu a favor das mesas girantes, embora ele tenha sido depois um dos combatentes do espiritismo posteriormente, né? Nós temos também Binet, temos outros pesquisadores, que depois aqui vai me vir à mente melhor, né? Que também estavam avaliando, né, de que tipo de forças estavam gerando isso. Então a primeira hipótese eram forças eletromagnéticas. O Kardec também, logo de início, quando ele ouviu falar, primeiro ele duvidou. Ele pensou que uma hipótese viável a isso, antes de observar, é que seria um fenômeno do próprio magnetismo. Vamos lembrar que Kardec era um magnetizador da escola de Mesmer desde os 19 anos de idade. Então ele estudou o mesmerismo, ele sabia magnetizar, então todos aqueles estudos de Franz Anton Mesmer sobre o fluido magnético do corpo, o fluido animal, como é chamado, que já vinha desde o Oriente. Então esse conhecimento, né, chamado pelos japoneses de Ki, pelos chineses de Chi,
pelos hindus de prana, isso teve um crescimento muito grande, então, com Mesmer, que começou a fazer experimentos acerca da restituição da saúde, inclusive criando alguns aparelhos em que era depositado água e magnetos, em que as pessoas seguravam a fim de se curar, obtendo então muitas curas, como também pessoas que às vezes se desequilibravam psicologicamente através desse fenômeno, tá? Mas dava para ver que tinha um princípio e geravam curas também. Kardec, em primeiro momento, assim como outros pesquisadores, achou que poderia ser ou algum tipo de magnetismo de fluido animal, aqueles que eram mais adeptos ao mesmerismo, e outros que vinham mais da corrente eletromagnética, algum tipo de eletricidade, algum tipo de fenômeno espontâneo, mas, de certa forma, sem consciência, né? Algo automático. Kardec, né, que era um pedagogo, né, na verdade esse pseudônimo dele nós vamos explorar ao longo, né, como é que surgiu isso nos próximos episódios, mas ele escreve no livro dos médiuns, né, que com quer que seja as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita. Então, apesar, né, das mesas girantes serem fenômenos que antecedem o espiritismo e que ao mesmo tempo outros pesquisadores têm se debruçado sobre o assunto em outras partes do mundo, a Kardec coube a codificação da doutrina, ou seja, trazer para uma terminologia comum para facilitar justamente a comunicação futura e que se falasse a mesma língua, né? Definindo claramente termos, com os termos da codificação justamente bastante específicos e não só de uma forma lato sensu de espiritualismo, né? Mas estrito sensu, né? Tanto que o espiritismo é uma espécie específica de doutrina espiritualista, né? Então, as mesas girantes é o ponto inicial da doutrina. É a partir daí que Kardec toma contato com o fenômeno de uma maneira que despertou a sua atenção. Inicialmente, como apenas uma curiosidade, ele até não queria muito participar disso, porque ele era uma pessoa extremamente séria e considerava isso uma frivolidade. Mas no momento em que ele viu que poderia haver mais alguma coisa por detrás do fenômeno, ele se interessou, mas com outro olhar, né? O olhar do investigador. Outra coisa por detrás do fenômeno, justamente, né? Começa então pelo fenômeno em si, chamando a atenção, e só entrando aqui, Manuel e Mariana, que tinha perguntado, deixa eu pegar minha colinha aqui, né, do livro de Allan Kardec, o educador e o codificador, de Zeus Antuil e Francisco Thyssen, né, antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, em que aqui tem até um quadro bem interessante para quem tiver esse livro na página 259, que aparece um quadro antigo, né, com vários teóricos das mesas girantes, né? Babinet, físico, né? Gasparin, político, Valpeu e Lambelli, cirurgiões, e depois outros investigadores, em que aparece também o próprio Kardec entre eles aqui, né? Então tem aqui uma das imagens antigas, né? Então depois podem também procurar no Google essas imagens, é algo bem interessante, né? E o próprio Michael Faraday aqui também aparece como um dos pesquisadores da época, porque realmente isso começou a chamar bastante atenção. Sabe que nós tivemos lá na cidade de Speyer, na Alemanha, onde foi feito também experimentos com as mesas girantes, né? Então, estive numa das ruas onde foi feito o experimento, só não sabia onde é que foi feito, né? Uhum. Nós, então, fomos lá comer uns petiscos num bar e brincamos que a mesa girante era aquela que estava lá na nossa frente, né? Mas então ver como isso estava sendo algo bem famigerado. E Alexandre, até tu comentaste antes que eu fiquei curiosa, de que não foi à toa esse momento, né? Eu queria que tu desse um pouquinho de continuidade, por que não à toa, né? Porque nesse momento, né, que começa a ocorrer esse fenômeno em diversos locais. Né? Para quem estava na hora, não tinha como saber isso, mas segundo os espíritos depois trouxeram, porque o Kardec, ele adere em 1855, é a primeira vez que ele vai assistir, então, uma dessas reuniões. Ele é levado pelo senhor Fortier, né? E ele diz aí para o senhor Fortier algo bem interessante, né? Que ele duvidava, mas ele tinha um espírito aberto. Ele estava aberto a ver o fenômeno, ele não tinha um olhar preconceituoso, mas ele dizia o seguinte, né? Só acreditarei quando o vir, e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula, até lá permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto da carochinha. Claro que para ele falar isso aqui é quando começou a chegar relatos a ele, não só que a mesa estava girando, batendo, pulando, mas que nessas brincadeiras se criaram códigos de batidas e ela correspondia às batidas.
E não só correspondia, como trazia respostas inteligentes sobre química, sobre geologia, sobre vários assuntos, muitas vezes até para pesquisadores de ponta que estavam presentes, e muitas vezes perguntas que as pessoas tinham feito às escondidas, ou num papel, ou em pensamento, e a mesa respondia. Qual que é a grande questão aí? É depois que vai se saber qual é a união com o momento, né? Porque a partir dali, a partir da pesquisa de Kardec, as mesas começarão a responder que estão fazendo isso para chamar a atenção dos estudiosos para o fenômeno. Ou seja, interessava que agora esses estudiosos que tinham esse grau de criticidade pudessem, então, trazer o seu escopo científico para aquele tipo de fenômeno. Então, ali era apenas o chamado, como Kardec vai nos trazer depois, as mesas girantes, pessoal, não é o fenômeno em si que importa, é apenas o chamado para que depois vá se estudar o efeito inteligente. Mas acredito que efeito físico e inteligente a gente fale daqui a pouco, né? É que é exatamente isso aí, na verdade, a manifestação mais material e mais grosseira era para chamar a atenção na época, né? E a gente sabe, e é muito interessante que historiadores comentam na obra de Zenswald também sobre as mesas girantes, que eu recomendo assim, para quem se interessar pelo assunto que leia, comenta, eles falam na epidemia de Hydesville, que tomou conta da Alemanha, né? Por que isso acontece? Que em Hydesville foi o fenômeno com as irmãs Fox, né? Duas irmãs com uma mediunidade bem exuberante na América do Norte, né? E 48, né? A partir de 48. Isso, mas em 52 chegou na Europa, foi no final daquela década, né, de 40, né, que isso aconteceu nos Estados Unidos, mas em seguida chegou na Europa, né. Uma época muito anterior às comunicações como nós temos hoje, né. Sim. Viajava de navio, isso aí, de barco, né. Então chegou na Europa e passando pela Alemanha, justamente, que era um reduto, assim, luterano, por exemplo, né, terra de Goethe, Lutero, né, e que lá foi avassalador, assim. Então outras manifestações medianímicas, assim, poderosas surgiram na Alemanha naquela época e na Inglaterra, né? Dizendo que Hydesville a epidemia tinha se espalhado pela Europa também, né? Sim. E agora eu vou falar um pouquinho aqui, a Angélica, começando a falar, então, muito bom conversar sobre isso, enfim. E a gente tinha pensado mesmo em conversar também, trazer esse assunto das irmãs Fox aqui. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Como é que surgiram os efeitos físicos que as irmãs Fox produziam, né? E comentar alguma coisa mais sobre esse assunto que dá muita curiosidade às pessoas, né? Sobre elas e é importante que a gente esclareça aqui dentro, né? Em especial também, porque a gente estuda muito, começa estudando espiritismo pelas irmãs Fox, e depois vem aquela dúvida, mas Kardec conheceu as irmãs Fox? Ele teve contato? Como é que foi isso, né? Como traz é que muita curiosidade. traz essa curiosidade. Como é que foi o link entre as irmãs Fox, aí, né, isso nos Estados Unidos, aí em Hydesville, que nem o Emanuel falou, e daí isso vai como é que surge na Europa depois o fenômeno espírita, assim, né? Primeiro, através da questão da correspondência da época, né? Emmanuel não tem aqui bem ao certo se ele teve contato próprio por correspondência com as irmãs Fox, mas era um fenômeno famigerado, né? Ele teve muito com as irmãs Baudin, realmente, né? Que eram filha de Baudin, que era um amigo dele, né? Mas eram as jovenzinhas, né? As irmãs Fox lá no início com 12, 14 anos. A comunicação era toda a distância, na verdade. Sim. E pelo que a gente sabe da história, mas que como eram fenômenos que estavam ocorrendo simultaneamente na Europa, né, nos Estados Unidos, que chamavam muita atenção para a universalidade dos fatos, né? Então, o que eles falam em todo o mundo, porque, claro, era um mundo conhecido, assim, né? Vem dizer, até porque havia uma distância muito grande entre o Oriente e o Ocidente nessa época, né? Então, o mundo era a Europa e a América, né? E a América começou, então, da visão de mundo dos europeus mesmo, né? Nós estamos falando do surgimento desse fenômeno, né? O que a gente entendeu é que as irmãs Fox teve esse papel de popularização do fenômeno, mas não que o Kardec tenha tido contato direto com elas, eu acho, assim, né? Ele escreve sobre elas. Mas ele não investigou elas, não teve inserções com elas, eu acho que isso não. E que bom que tu falaste sobre isso, Emanuel, sobre as irmãs Fox, porque a gente está estudando sobre isso e
Nós vamos trazer esse assunto aqui no próximo episódio. Então temos bastante coisa ainda para falar sobre elas, que é muito importante. Tá, e queria trazer então a pergunta, qual a importância... Sem spoilers, então. Sem hoje. spoilers. Tá bem. No próximo episódio. Deixar o pessoal curioso para ouvir depois. Perfeito. Mas qual a importância dos fenômenos para o nascimento da doutrina espírita, então? Justamente eu falo um pouquinho, já passo a palavra ao Alexandre, né? É justamente isso que nós comentamos antes, que esses fenômenos eram tão marcadamente exuberantes e, de certa maneira, esdrúxulos, né? Chamavam tanta atenção que isso obrigatoriamente fez com que a sociedade voltasse a olhar para ela. Claro, como a gente vê hoje mesmo, né? Muitos têm um olhar de mera curiosidade e não se interessam pelos aspectos filosóficos ocultos atrás dessas manifestações. Mas, ao mesmo tempo que atraiu a maior parte da população com esse sentido, pessoas também sérias tentando, na verdade, refutar o fenômeno, em vez de terminavam com toda aquela bobagem, né? Sim, segundo a sim. opinião, começaram a investigar com outro olhar. E dali extraíram algo muito mais profundo e que, na verdade, revolucionou inclusive aquela percepção sobre algo que estava sempre presente, né? Porque as manifestações espirituais, como o Alexandre mencionou antes, estiveram sempre presentes. Só que havia uma crise justamente nessa época, no século XIX, porque a ciência, no seu formato cientificista, né, de certa maneira, tinha tomado conta do pensamento da humanidade no Ocidente naquela época. E aí vem essas questões levadas à tona e que foram, por alguns, ridicularizadas, por outros só colocadas na classe de mais uma dos modismos da época, enquanto que, apesar dessa visão, outros conseguiram levar isso adiante conforme uma programação mesmo do mundo espiritual para isso, né? Até esse preconceito, né, mano? Tem aí um aspecto importante, porque século XIX, o cientificismo que tu fala, para o ouvinte saber, é um pensamento comum na ciência que não é ciência. Cientificismo é um tipo de crença bem comum, que colocava a ciência acima de tudo e que falava, inclusive, que no início do século XX ou até a metade a ciência já teria descoberto todos os mistérios do universo. E que todas as dúvidas que nós teríamos, seriam rebatidas, né? E se estagnaria então o conhecimento da humanidade e acabariam todas as doenças, todos os problemas, né? E que a ciência e que nós deveríamos abandonar a espiritualidade e a religiosidade, porque a ciência chegaria no estado último da matéria. Isso é chamado de materialismo promissório. Promissório que é o seguinte, né? Você adere ao materialismo e no futuro ele vai te provar que está certo. Né? Então, é um detalhe, né? Então, por que o cientificismo era forte? Agora, interrompeu, o materialismo promissório também de Karl Popper, né? Sim. Um termo criado por ele mais recentemente. Mais recentemente. Quer Sim. dizer que justamente por causa disso, pela confusão que se faz entre ciência com cientificismo materialista, que é um sistema de crenças. Sim. E não ciência propriamente dita. E isso aí que tu falou, né, Manuel, que não é ciência propriamente dita, exatamente. O cientista pode ser materialista, pode ser. É o direito dele, mas é uma crença, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser espiritualista, né, como como a maioria dos grandes cientistas, principalmente da Revolução Científica, né? Newton, Descartes, Kepler, Galileu, Giordano Bruno, todos eles eram espiritualistas. O próprio Pasteur. O Wallace, que trabalhou com Alfred Russel Wallace. Das espécies junto com Darwin, acho que Pascal, lançou, inclusive era espírita o Wallace, né? O Pascal, com certeza, né? Traz inclusive todo o pensamento em Deus e na espiritualidade é o que motivou a Revolução Científica. Foi o motivador. Eles tinham a noção, assim, de que se o universo é lógico, é harmônico, então ele pode ser estudado, ele faz sentido. Essa própria crença é uma crença religiosa, né? De que o universo tem uma lógica. Sim. Então eu posso explorar ele, né? Exatamente. E na época eles não falavam universo, eles falavam a natureza. Uhum. Teleológica, né? Explicação teleológica. Uhum. E o próprio... Teleológica tem sentido, né? Telos, né? Sentido. Que Newton, inclusive, falava no divino observador. Né? Mas isso foi o divino observador, o Deus relojoeiro, né? Que o universo é como um relógio, um mecanismo. Mas essa questão da descrença, a gente costuma achar que àquela altura, desde a Revolução Científica, ciência e religião se combatiam, o que é uma inverdade.
O que ocorre é que da Revolução Científica em diante há uma divisão entre ciência e religiosidade. Isso foi importante, inclusive, né? Porque o próprio Descartes, que era espiritualista, ele fomentou essa divisão, porque nós tínhamos o problema de que teólogos entravam no assunto científico sem dar conta. E os cientistas, sempre que traziam uma nova concepção da natureza, eles tinham que amarrar isso com a teologia e eles não tinham condições. Então foi importante no primeiro momento isso. Mas a oposição que se acredita, na verdade, ela é muito mais recente. Ela é do século XIX, criada pelo cientificismo. Então, claro, a época de Kardec, o cientificismo em alta, tá? Havia, sim, uma oposição, até porque a ciência estava avançando muito e a religiosidade estava no pensamento dogmático, pensamento infantil e fantasioso, que realmente não dava espaço para a razão. Então era um momento de dissociação psicológica do ser humano, diante de dois atributos muito profundos dele, que é o que hoje nós entendemos, né, que Jung chama do princípio religioso da psique, a função religiosa da psique como uma função inata do ser humano, né, e ao mesmo tempo a função de razão e de lógica, né, de raciocínio. Então eram duas áreas nossas desconectadas. E o que o Kardec faz aqui nesse primeiro momento, né? O que chamou a atenção dele, como eu estava dizendo antes, não foi só as mesas girarem, mas foram dar respostas inteligentes. E aí que nós vamos para os primeiros encontros de Kardec com as tais mesinhas. Né? E puxando assim um método científico, né? Geralmente a gente, diante de um fenômeno, a gente explora as diversas hipóteses, né? Que podem explicar esse fenômeno. Então eu queria ouvir de vocês como é que Kardec chega a essa hipótese, né? De que tem uma inteligência por trás daquilo que ele estava vendo. Né? Quais são as hipóteses que ele levanta, o que ele vai descartando ao longo do tempo. Sim, é pelo axioma de causa e efeito, que ele mesmo cita, né? Sim. Que um efeito inteligente pressupõe uma causa inteligente. A partir, então, que ele não estava se preocupando como a manifestação inteligente se dava, ou se a mesa tinha um cérebro, né? Mas o que estava movendo aquela mesa, respondendo de maneira coerente as questões que eram colocadas. No momento, e se viu depois, mais adiante, que primeiro eram manifestações das mesas para chamar atenção. Depois evoluiu para um cesto, ou para outras maneiras do cesto se mexer com um lápis. O cesto era só um jeito de prender o lápis e a caneta, né? Para que não caísse. O cesto, e assim foi evoluindo, porque tudo era justamente nesses primeiros passos, né? Para poder compreender, e tem uma certa... motivo para que isso aconteça, justamente aquela manifestação mais grosseira, bem material, ela foi se tornando mais sutil, mais delicada e permitindo que textos mais longos fossem produzidos. Você imagina escrever uma manifestação maior só com sim ou não, ou com um tabuleiro, né? Os raps, as batidas, né? Exatamente. Então, por códigos. Código Morse, né? Em voga também, o telégrafo, né? Então, ao invés do telégrafo, se a gente pudesse ter alguma coisa escrevendo, aí veio o papel do cesto, as pessoas com a mão no cesto ou na mesa, e o cesto se mexia com o lápis. E aí depois se viu que não precisava nada disso, e que o lápis podia estar na mão dos médiuns, e que não era, e teriam, a questão era que as respostas eram coerentes com as perguntas, e um outro princípio surgiu daí, que é o princípio da universalidade da comunicação dos espíritos, ou seja, Kardec foi capaz de testar com vários métodos diferentes, em várias regiões diferentes, e as respostas tinham superposição, né? As pessoas não estavam no WhatsApp se comunicando, né, pessoal? Não estavam lá mandando e-mail. Ele mandava a mesma pergunta para vários médiums, e via o que combinava, o que descartava. E é interessante isso aí, né, Manuel? Todo efeito tem uma causa. Um efeito inteligente tem uma causa inteligente. E a grandeza da causa está na proporção do efeito que ele traz, né? Então, vejamos aí que esse método de Kardec, ele é bastante profundo e bastante minucioso, né? De mandar as perguntas para vários médios em vários lugares do mundo, obter a resposta, fazer pergunta que ficava dentro do bolso, guardada, né? Ver o que era coerente, e logo ele percebeu que havia ali uma lei geral, em primeiro lugar. Antes ele vê que eram inteligentes. Primeiro que havia uma lei geral. Então a gente vê aí um aspecto
que é o pensamento amplo e aguçado de Kardec. Enquanto as pessoas achavam uma coisa curiosa, ele viu, não, tem uma lei da natureza por trás disso. Depois ele vendo que haviam respostas inteligentes e descartando o charlatanismo, né? Porque ele mesmo viu movimentos de charlatanismo anos antes, quando ele era contador do teatro de um amigo dele, em que ele assistiu como eram feitos os magnetos, como eram feitos, então, aquelas falsas movimentações, né? É importante para os ouvintes destacar isso, né, Alexandre, que a Kardec não foi ingênuo, né, ele considerou primeiro a hipótese de charlatanismo, de outras forças físicas, né. Sim. Sim, fizeram perguntas que as pessoas não tinham respostas locais, né? Então, às vezes, perguntas muito avançadas em termos de ciência, foram feitas perguntas pessoais, foram feitas manifestações na sala da casa dele, né? Não só do Sr. Bodin, como também de outros lugares que não haviam sido, entre aspas, poderiam ter sido preparados, né, anteriormente com fios escondidos, com mecanismos ou coisas do tipo, né? Então, claro, nós temos aí toda uma pesquisa para ver se não havia algum tipo de embuste, né? Sabe que inclusive o chamado sistema de vibrações musculares foi avaliado na época também, ver se não eram contrações musculares involuntárias ou inconscientes que poderiam estar promovendo a movimentação desses objetos também. Então, várias hipóteses foram pensadas, né, para tentar explicar o fenômeno, né, e dentro do modelo materialista, né, para explicação como sendo a única realidade, aquela que pudesse ser atribuída ao que se chama de matéria. Ele recebeu até respostas sobre pensamentos que ele teve, sobre dúvidas, né? Mais adiante, quando ele já está escrevendo sobre o assunto, porque ele recebe, então, cerca de 50 cadernos de relatos de comunicações do Sr. Bodin, que já haviam feito antes de Kardec, já estavam registrando o que os espíritos traziam, e ele, então, vai organizar isso aí. Então, material também que foi utilizado também no Livro dos Espíritos. Então, ele pegou aquele material inicial e, a partir dali, fez perguntas, então, com princípios filosóficos. Quem estuda filosofia e história vai encontrar nas perguntas de Kardec aspectos com que a humanidade se ocupou em todo o seu período de existência, né? Olha só. O que é Deus, o sentido da natureza, o que é o homem, Não, se ele interfere ou não na criação. E ainda nessa questão de tentar entender como é que o fenômeno se dava e se até chegar a essas respostas profundas, para ver a maneira como elas chegaram, eles fizeram questão, inclusive, de estudar como eram essas mesas, essas manifestações, né? Tem uma descrição muito interessante no livro As Mesas Girantes, né? Que do senhor Júlio, que diz assim, para proceder-se a experiência, como nós mesmos várias vezes fizemos com inteiro êxito, ou passear não sobre a mesa apenas, mas sobre um conjunto mais complexo, composto de uma mesa de pé de galo, de pequenas dimensões, e uma cesta de vime superposta àquela. O móvel que nos servimos tem 3 pés, forma circular e 30 centímetros de largura. A cesta de vime é de forma oval e de dimensão quase igual. E assim sucessivamente. Eles foram, inclusive, descrevendo o método que eles faziam para ver se era possível reproduzir isso ou não, né, de uma maneira sistematizada. Então, tem essa minúcia dessas descrições, inclusive das mesas que eram utilizadas, do cesto, a maneira como eles eram observados, vendo se não tinha qualquer outra coisa ali, estão também documentadas, né? A gente até nos nossos estudos encontrou que lá no Livro dos Médiuns ele discute um pouco de como que o fenômeno ele é produzido mesmo, do ponto de vista até mecânico, vamos dizer assim, né? Que se testou, se influenciava, intercalar um homem e uma mulher ao redor da mesa, se com as mãos espalmadas e com os minguinhos assim encostados, né? Isso facilitaria ou não, se luz acesa ou luz apagada, isso influenciaria ou não, né? Mas se viu que dependia muito mais das pessoas que estavam ali, da capacidade de se concentrar, enfim. E a gente encontrou na Revista Espírita de 1858 o relato do senhor, eu vou falar assim, senhor Squire, eu não sei se pronuncia assim mesmo, que era um médium de efeito físico que chegava a levantar mesas de 35 a 40 quilos. E uma explicação muito interessante que eu achei ali que trouxe
de que era possível levantar essa mesa, né, através de uma modificação na gravidade, né, na força gravitacional ao redor da mesa. Né, isso eu achei muito interessante, esse tipo de explicação, né, de que por isso era possível elevar a mesa, passar a mesa através das pessoas, né, enfim, né, produzir esse fenômeno tão robusto, assim, né, capaz de elevar, capaz de vencer forças físicas bem importantes. Aí tem muitos mecanismos da própria mediunidade de efeitos materiais pelo qual se faz isso, né? Porque vai se entender mais tarde, através dos estudos, principalmente isso está no livro dos médiuns, a mediunidade de efeito físico, que esse grau de magnetismo é feito com a utilização da energia de médiuns ali presentes, médiuns poderosas e até inconscientes que têm essa mediunidade, que às vezes nem estão usando toda essa capacidade para se utilizar da capacidade de ectoplasmia, ou seja, todo o ectoplasma, que é uma energia magnética que tem a ver com o duplo etérico que todos nós temos, isso mantém a vida, né? Esse corpo magnético, e que quando o ser morre, ele também é dispensado, ele também libera no ambiente isso, né? Esse duplo etérico, de certa forma, ele era doado, e aí a energia era condensada, e os espíritos poderiam, inclusive, fazer efeitos como se eles segurassem a mesa, ou então eles criavam mecanismos, como se eles criassem mecanismos de suporte. Depois, quando existiam as materializações, se cria muitas vezes bastonetes de suporte, realmente, no fenômeno de ectoplasmia. Já sugiro que seja algum episódio futuro aí sobre a ectoplasmia, efeitos físicos no Brasil e no mundo, né? Quando realmente já tem aquela substância leitosa, quando aparece o espírito, se manifesta e é observado, né? Assim como o efeito de voz direta, né? Que a voz surge no ambiente sem que haja ali uma fonte mecânica de comunicação. Na verdade, não há aparentemente, porque já há um tipo de materialização, muitas vezes das cordas vocais, realmente, né, do espírito. Às vezes até se enxerga esse tipo de aparelho, mas eu fico aqui como sugestão, né? Não sei se é spoiler ou não, né? Mas o importante é que é essa energia que, de certa forma, era condensada e utilizada pelos espíritos. Ou seja, isso é moldável, pessoal. A gente já parou para pensar agora, no século XXI, com todos os estudos que nós estamos tendo de eletromagnetismo, nós estamos aqui com aparelhos com Bluetooth, com Wi-Fi, com vários sinais invisíveis, e que, de certa forma, dizem que há muito no invisível que nós não percebemos. Mas a gente já parou para pensar o seguinte, que se os espíritos movimentam uma mesa, ou um objeto, até como aquela mesinha de Kardec que eles quebraram para mostrar para ele que eles estavam na casa dele, isso também é feito, né? Eles relatam para ele coisas que eles não tinham como saber, né? Apenas ele e a esposa dele, né? Se eles mexem uma mesa, como que eles não poderiam também mexer em propriedades minúsculas da matéria, como nós vemos no experimento da dupla fenda, em que o fóton, ele pode se apresentar ora como onda, ora como partícula, dependendo do pensamento do observador. O que eu estou falando aqui, pessoal, da fundação da física quântica em 1900, o experimento da dupla fenda. Ou seja, o pensamento interfere na matéria. Então, daí para as mesas girantes há uma conexão, né? Tem várias outras conexões. Inclusive, não era só essa questão da força de alterar a força gravitacional para que as mesas se tornassem aparentemente mais leves, mas o contrário também, deixava os objetos mais pesados. A cesta ficava às vezes tão pesada que mesmo com um concurso de várias pessoas não era possível movê-las. Teve um testemunho de outras pessoas, podiam alterar o peso do objeto. Há relatos bem interessantes disso. Também há um relato que assim, que após uma hora de experimentação, né, ou de magnetização, que as mesas adquiriam uma potência magnética que obedecia de modo febril, segundo a descrição deles, ou seja, se movimentavam realmente com grande velocidade. Não havia nada na época capaz de produzir fenômenos de tal monta, né? E outros fenômenos hoje que a gente vê no mundo físico também, que a gente não, justamente por ter uma outra noção em relação à compreensão do que seja a matéria, né? Que não é mais o que tem massa e ocupa lugar no espaço desde a revolução quântica mesmo, essa compreensão da realidade, como, por exemplo, até a operação de algoritmos de IA, né? Que a gente poderia questionar hoje em dia, quem sabe, né? Como foi a emergência, né? O próprio Gates, né? Ele questiona, né? Quando o Sam Altman da OpenAI, né? Como é que surgiu a emergência, né? Inteligência artificial dentro dos algoritmos, eles não sabem explicar como. Então tem várias coisas que a gente não consegue
consegue realmente explicar que fazem parte desse mundo invisível, que poderia ser, quem sabe, objeto de estudo, contanto que a gente tenha a cabeça aberta, como Kardec teve, para avaliar fenômenos que não tinham explicação para a época, e que nele encontrou todo um corpo de manifestações que deu origem à doutrina espírita. E até a gente, dentro do departamento acadêmico, a gente foi atrás de pesquisas recentes, né? O que teria realmente de pesquisa bem documentada, bem elaborada, bem desenhada, publicada aí em revistas revisadas por pares, que é isso que a gente espera do ponto de vista científico. E a gente encontrou um estudo bem interessante do Mark Boccuzzi, que faz parte, né, é um dos cofundadores do Centro de Pesquisas de Cambridge, que é junto com a Julie Beischel, que é uma importante pesquisadora na área da mediunidade lá dos Estados Unidos, né, em Tucson, no Arizona, em que ele usa, então, uma aplicação de termografia digital por infravermelho. Eu não entendo bem direito o que é isso, mas eu entendi que capta calor, né? E eles se utilizam dessa metodologia para realmente poder ver se aquela mesinha se mexe sem a interferência de coisas externas que a gente não está, né, de que haja uma fraude mesmo ali, né? Então ele documenta as sessões mediúnicas com várias câmeras ao redor da sala, enfim, podendo medir, né, esse infravermelho, e ele realmente consegue constatar. Tanto é interessante, se vocês puderem ter acesso ao artigo, a imagem que fica com bastante calor ao redor da mão dos médiums, né, que estão ali sentados ao redor daquela mesa, quanto ele constata a inclinação daquela mesa, né, o movimento da mesa, sem que realmente, de fato, nada esteja movendo, nada, entre aspas, né, esteja movendo a mesa. Então foi uma das metodologias aí que a gente encontrou atualmente de estudo nessa área, né, tentando aí trazer, né, novamente as mesas girantes para foco de pesquisa. Mas assim, a nossa conversa está muito boa, mas acho que a gente tem que começar aí se direcionando para o nosso fim. E eu acho que o fim, né, o mais importante, eu acho, da questão das mesas girantes é a gente entender qual foi a importância dela para a doutrina espírita, né? Como é que a partir disso, claro que a gente vai ter capítulos mais aprofundados em relação a isso, né? Mas como que a partir disso a gente chega na doutrina espírita? Qual foi a importância realmente, né, do início desses fenômenos, né, para a doutrina espírita? Define isso no Livro dos Médiuns, quando aquilo que citei antes, né, que diz que as mesas girantes foram o início da doutrina espírita tal qual a gente conhece. Não que os fenômenos espíritas já não existem desde sempre, né? Mas a doutrina em si, porque ele chamou a atenção das pessoas que estavam, né, dedicadas a investigar o fenômeno em pleno século XIX e de lá extrair toda então uma doutrina relacionada a essas manifestações do invisível. Então, foi chamado período da curiosidade que o Kardec chamou, né? Depois na Revista Espírita, porque ali a gente fala Kardec, Allan Kardec, né? É então o professor Hippolyte Denisard Rivaio, né? E Hippolyte, como se chama, né? Lá na França eles falam tudo Hippolyte Denisard Rivaio. Eu assisti lá a gente até colocou agora ali na Mérito do túmulo lá do Kardec, tinha lá muitos turistas, muitos curiosos, e tinham lá os guias falando em francês, né? Uhum. E eu tentando captar o que eles estavam falando lá de Kardec, se estavam falando bem, se estavam falando mal, né? Mas realmente era um túmulo bastante visitado, e eles falavam Hippolyte, né? Era o jeito, o meu sotaque francês aqui não dá muito certo, né? Mas então o professor Rivaio, ele que é aquele pedagogo conhecido, famoso na França, né, já tinham então livros publicados desde os 18, 19 anos de idade, a sua gramática da língua francesa era bastante famigerada, ele encontrou nesses fenômenos realmente uma nova lei. E observando essa nova lei, ele vai aos poucos receber orientação dos espíritos através desses toques, de por que eles estavam se manifestando. Mas quando eu digo que ele vai receber orientação, pessoal, não é assim, olha, estamos aqui, as novas divindades do momento, e vocês devem se ajoelhar ao fenômeno, né? Ele diz assim, que ele tratou com os espíritos como se tratasse com homens, com pessoas, homens e mulheres, né? Porque ele diz o seguinte, que a humanidade do lado de lá
é só a humanidade, né? Então são homens e mulheres com mesmos graus de moralidade, de razão, de conhecimento, de luz e sombra, nós poderíamos dizer em outras palavras, que todos nós carregamos, e eles são tão honestos quanto hipócritas e enganadores quanto são os seres humanos, né? E assim como a gente não poderia confiar em qualquer pessoa que a gente encontraria na rua, a gente também não pode confiar em qualquer espírito. Então, por isso que ele vai submeter a esses espíritos perguntas, e aquilo que é coerente, ele ia sendo um critério daquilo que seria chamada a doutrina dos espíritos. Por que doutrina dos espíritos? Não é a doutrina de Kardec. É dos espíritos. E de quais espíritos? Daquele grupo de espíritos, digamos assim, filósofos, cientistas, pensadores, religiosos, humanistas, que estavam do lado de lá e que estavam imbuídos de auxiliar nesse novo momento. Então, logo eles trouxeram, primeiro através de Zéfiro, que era um dos espíritos que auxiliava ali nas sessões, a presença do chamado espírito de verdade, que seria aquele que guiaria esse movimento, né? Então seria chamada a falange o que é um grupo, né? Um grupo de espíritos, a falange do espírito de verdade, que estaria imbuída de auxiliar Kardec nessa sistematização. Mas a doutrina é o pensamento deles, é o pensamento dos espíritos. Sabe, né? que isso é muito importante quando a gente está falando, porque até o termo kardecista, ele não é correto, né? O termo é espiritismo. Kardec, ele não é o fundador da doutrina espírita. Kardec é o codificador. Isso tem que ficar bem claro, isso é fidelidade doutrinária. Kardec, o que é codificador? Ele traduziu para um código, ou seja, para uma linguagem que fosse que facilitasse a comunicação de todos com a mesma terminologia, que está detalhada no Livro dos Médiuns, que é o livro principal em termos de terminologia, não é? Para que a gente conseguisse falar sobre a mesma coisa. Então, Kardec teve esse papel de unificar esses várias comunicações que estavam sendo, essas observações que estavam sendo feitas, e torná-las tudo uma coisa só, né? Então é esse o papel, que existe não é a doutrina kardecista, que existe a doutrina espírita. Emanuel. Kardec não como fundador, mas Kardec como codificador. Acho que é importante, nesse primeiro episódio, a gente deixar isso bem. Não, e daqui a pouco, se alguém chegou de paraquedas nesse episódio, né? E aí, Mariana, Angélica, Emanuel, é Kardec ou é o professor Rivaio? Que história é essa? Que história é essa, né? Então, porque... um recadinho sobre isso, né? Se você gostou desse episódio, teremos também não percam os próximos. Nós teremos, antes que o Alexandre nos dê spoiler aqui, nós falaremos um pouquinho sobre quem é esse pedagogo francês, quem é Kardec, quem é Hippolyte, por que eles são e não são a mesma pessoa. Não percam, então. Então, Emanuel, gostaria de agradecer muito a presença aqui do presidente da Amergs, idealizador desse podcast, que deu a missão aí do departamento acadêmico de poder coordenar e organizar os episódios e tentar trazer sempre convidados interessantes para discutir os temas conosco. Te agradecer também muito, Alexandre, né, que contribui um monte, tanto com conhecimento psicológico quanto de história, assim, né, e realmente nos enriquece bastante. E o Alexandre é o coordenador do DECOM, pessoal, do Departamento de Comunicação da Amergs, né? Ou seja, ele disse que ia ficar interinamente, aí está conduzindo esse processo, e nós temos que ser muito gratos a ele por estar conosco à frente desse projeto, que se não fosse a Mariana, a Angélica e os nossos acadêmicos, ele não teria ido adiante, porque isso estava meio engavetado, e a gente sabe que foi graças aos acadêmicos e à pujança que tem a juventude e a importância que tem, nós estamos usando esse método, esse meio para a comunicação, para alcançar mais pessoas, né? Mas eu agradeço o carinho, Emanuel, e só pensando no trabalho que eu vou ter para editar todo esse episódio, então se você está ouvindo, esse trabalho já foi feito, né? Vocês orem por mim. E deu certo. E agradecer a Angélica também na condução desse trabalho, né? Que a gente possa seguir aí, Angélica, estudando juntas. Com certeza, temos muita coisa a estudar ainda e é um prazer poder conversar com vocês aqui e aprender cada vez mais com vocês. Então, obrigada por nos acompanharem e até o próximo episódio. E agradeço o convite de vocês, né? Faço votos que o podcast venha, então, a comunicar tudo aquilo que é necessário,
porque voltar a Kardec, as mesas girantes, não é falar mais do mesmo, pessoal. Talvez nós não tenhamos parado para avaliar, pensar e questionar o quanto é possível, dentro desses fenômenos, nós termos uma melhor compreensão da nossa realidade e estar aberto a tudo que o espiritismo, a espiritualidade, as ciências e todas as filosofias humanas têm a trazer e a contribuir ao nosso conhecimento e à nossa humanidade. Então fica aqui esse voto de bom início ao trabalho de vocês. Obrigada, Alexandre.